Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem, eu estou ótima. E hoje eu vim compartilhar com vocês um conto, um conto especial. Se chama Terno de Sabor. Esse conto a gente encontra ele no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse conto ele fala o seguinte: um cara foi até o alfaiate para comprar um terno e ele achou um terno azul muito bonito. Ao experimentar esse terno, se olhar diante do espelho, ele percebeu que o terno tinha um pequeno enrugado aqui na gola, né? Aí ele chamou o alfaiate e falou assim: Olha, gostei do terno, porém ele tá com um enrugado aqui na argola. Aí o alfaiate olhou para ele e falou assim: Ah, mas isso é fácil de resolver. Passa a mão e faz assim, ó. Olha só como vai ficar. Aí ele passou a mão, tá? Né? Esticou aqui, botou o queixo, olhou diante do espelho e falou: Olha, não é verdade, ficou bom. Aí ele olhou de novo e percebeu que o lado esquerdo estava mais curto. Aí ele chamou de novo o alfaiate e falou assim: Olha, o lado esquerdo agora ficou mais curto. Aí o alfaiate falou: Ah, isso não é nada. Puxa, puxa com a sua mão esquerda, você puxa o lado que está mais curto. Aí ele falou: Tá bom. Aí olhou no espelho e falou: Ah, legal, ficou ótimo. Ficou ótimo. Mas aí ele percebeu que o cavalo da calça estava curto. Aí chamou de novo o alfaiate e falou: Olha, o cavalo tá curto, né? Aí ele olhou e falou assim: Imagina, isso aí você resolve segurando, puxando com a mão direita. Aí o cara foi lá, puxou o cavalo com a mão direita e falou: Ah, tá bom, tá resolvido. Pagou o terno, levou, foi embora. Resolveu sair com o terno na rua. Chegando numa pracinha, tinha dois senhores, dois idosos jogando. Aí um olhou para ele e falou assim: Cara, olha lá aquele homem, todo engembrado, todo aleijado. O que será que aconteceu com ele? Aí o outro olhou e falou assim: Puxa, é verdade, ele tá todo engembrado, né? O que será que aconteceu com ele? Coitado. Ah, mas eu queria tanto saber onde ele comprou aquele terno. Moral da história, às vezes a gente se espreme para caber numas roupas, numas situações que não cabe a gente, mas a gente quer tanto caber que a gente faz um sacrifício assim, às vezes ridículo, mas a gente faz, porque a gente quer caber. Trazendo isso para a vida moderna, a sociedade dita padrões para a gente o tempo todo, né? Aí eu posso lembrar de várias situações ditadas por sociedades. A sociedade tem vários núcleos, né? Tem várias bolhas, né? Um dia eu cozinhava na casa de uma médica, e cada dia ela vinha com uma novidade, assim, de comida, que era isso, comida que era aquilo, agora é importante comer assim, agora é importante comer assado. Aí um dia ela falou assim: Fran, agora você não pode mais aquecer o azeite, porque o azeite aquecido, ele produz uma substância que faz mal para a saúde. Aí eu falei para ela assim: Mas semana passada você falou que o azeite era bom para a saúde, independente de como você usava, que ele era bom para a saúde. Hoje você chega falando que se aquecer o azeite, você vai ter uma substância que vai fazer mal, que é cancerígena, que é não sei o quê. Eu falei: Você não acha que que é muita mudança num período tão curto e que a gente não consegue alcançar essas mudanças, que às vezes a gente só precisa viver sem prestar atenção em tantas coisas? Aí ela pensou, falou: Puxa, Fê, você tem razão, né? Você tem razão.
E aí eu fico pensando em como certas roupas que a sociedade nos oferece, como elas não nos cabem e que às vezes a gente faz sacrifícios prejudiciais para a saúde para caber nessas roupas. Como, por exemplo, a magreza, a ditadura da magreza. Se você não está magra, se você não está com tudo em cima, se você não está com o corpo torneado, se você não está... Tá fora, você tá fora. Você tá fora, você vai ser até ridicularizada. E ridicularizada por homens e por mulheres. Tem muitas mulheres que compram essa ideia e levam a ferro e fogo isso. Quantas mulheres não estão encerrando suas vidas numa mesa de cirurgia? Quantas mulheres não estão deixando maridos, filhos, famílias, porque resolveu fazer uma intervenção cirúrgica para caber numa roupa que não lhe cabe? Roupa que tá curta, né? Quantas mulheres gastam tudo que tem para ir pro dentista fazer o branqueamento, o clareamento dos dentes, porque tá na moda. Andar com aqueles dentes brancos, tão artificial, eu acho aquilo tão ridículo, gente. Tão feio, tão... Mas cada um, cada um. Mas eu tenho que caber nessa roupa, então eu vou gastar horrores para caber nesse padrão que a sociedade ditou como sendo o correto agora. Se você não tem dentes super branco, parecendo pastilha, você tá fora do padrão que a sociedade ditou para você, certo? Quantas mulheres não se mutilam com plásticas absurdas que não dão certo, só porque quer caber no padrão que a sociedade ditou para elas? Mas a minha pergunta é, vale a pena tudo isso? Tá, não é nem se tá certo, nem se tá errado, mas vale a pena. Eu, por exemplo, eu nunca vou ser magrinha. Mas eu lembro de um episódio da minha adolescência que eu ganhei um conjuntinho e ficou apertado. E não tinha como trocar, não tinha outro. Mas eu queria tanto vestir aquele conjuntinho, mas tanto, tanto, tanto. Eu fiz um regime terrível. Eu passei mal, eu sentia tontura, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha sonolência, eu tinha um escambau de sintomas por causa daquele regime, mas eu fiz e eu consegui caber naquela roupa. Por pouco tempo. Por pouco tempo, porque não tinha como segurar, não tinha como manter aquilo, que era absurdo. E às vezes a gente faz uns esforços assim, a gente põe em risco a nossa saúde. E com isso não é só a saúde física, é a saúde mental também. Porque não tem como você ficar bem mentalmente fazendo uns absurdos desses, se agredindo, porque isso é uma agressão. Isso não é uma agressão. É claro que a gente tem que cuidar da saúde, é claro que a gente tem que... a gente não pode engordar de maneira absurda para caber, comer tudo que vem pela frente. A gente precisa tomar cuidado com a quantidade de gordura que a gente ingere. A gente precisa fazer uma caminhada, se programar para fazer uns exercícios. É mesmo que não pode ir à academia, vai andar na praça. Hoje tem aparelhos de ginástica espalhados em todas as praças da cidade praticamente, né? Nos parques, a gente pode fazer exercício sem ter que gastar, até porque muitas vezes a gente não tem como gastar numa academia, mas a gente tem como se cuidar. E é legal, tem que se sentir bem, a gente precisa se sentir bem, se sentir com energia, se sentir bem com o nosso corpo. Mas o exagero e o esforço que a gente faz para caber em certas situações,
para ter, sabe, para ser validada pela sociedade, não vale a pena. No meu, ao meu ver, não vale a pena. Porque a mentalidade, como é que tá a mente? A nossa mente, às vezes, nossa mentalidade às vezes é tão fraca, que a gente se deixa influenciar por essas ditaduras. Nossa autoestima é tão baixa que a gente acha que só seguindo padrões que não nos cabe, só assim a gente vai estar bem. Que o outro tem que olhar para mim e dizer, ah, ela tá ok, ela tá legal, ela tá, olha. Não me interessa o outro. Eu não quero saber o que o outro pensa sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha roupa. Eu decidi isso há muito tempo. Eu quero usar a roupa que eu me sinta confortável. Não me interessa que o outro olhe e fale sobre mim, se o outro aprova ou não aprova, se o outro gosta ou não gosta. O outro não tem que gostar, ele tem que gostar das roupas dele. Ele tem que aprovar as roupas dele. A roupa que ele vai usar, não a que eu estou usando. Não uso salto faz muito tempo, porque o salto não me deixa à vontade, não me deixa confortável. Já usei muito salto na vida. Hoje eu não quero usar salto. Hoje eu não quero usar salto e eu tenho tênis confortáveis demais, que eu vou até para a lua com eles. Porque hoje não me interessa o que a sociedade pensa sobre mim, no sentido de, ah, tá gorda, tá magra, tá isso, tá aquilo, come assim, come assado, ah, o perfume. Ah, não me interessa, não me interessa. O que que me interessa? Eu entrar na minha casa, comer a comidinha feita com carinho, com cuidado, com zelo que eu faço. Vestir a roupa que me sinto confortável, aquela que meu dinheiro pode bancar, sem que eu esteja endividada com cartão de crédito para agradar. Você entende? Outro dia eu vi entrando essa questão de agradar, ela passa por vários caminhos, vários pontos. Outro dia fui almoçar na casa de uma amiga e ela tava conversando, conversa vai, conversa vem, ela fala assim, ah, eu tô com tanto dor nas costas porque tô carregando muito peso e tal. Eu falei, mas como carregando muito peso? Você tá aposentada, tá em casa, tá fazendo coisas leves, por que peso? Aí ela foi me contar que ela, para agradar o filho e a nora, ela vai fazer feira num lugar longe, ela pega essa sacola cheia de frutas, verduras e legumes pesadíssima, pega 2 ônibus para chegar na casa da nora, do filho da nora, e levar para eles porque ela quer agradar. Só que enquanto isso, ela está se lascando, com dor na coluna, com dor nas pernas, exausta, exausta. Tudo isso porque quer agradar, quer caber numa roupa, quer caber sabe, numa validação ali da família, do filho. A outra me falou o seguinte, era assim, eu trabalhei 25 anos numa casa e a mãe da moça para quem eu trabalhava morava perto. E a filha trabalhava muito, e no fim de semana ela queria descansar. Então ela pediu para a mãe fazer as compras para ela, que a mãe estava aposentada em casa. Você pode fazer as compras para mim? Posso. Só que quando a filha saía para trabalhar, ela me ligava. Falava, Fran, você pode ir? Porque eu falei para minha filha que eu ia, mas eu não posso. Eu tô sentindo dor, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, né? Eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo para ir fazer o trabalho. Até que um dia eu cheguei para a filha dela e falei, olha, não peça porque ela não vai. Ela não tem condição de ir. Eu tenho que deixar o meu trabalho, que fica atrasado, para ir fazer o trabalho que ela se comprometeu a fazer porque ela não quer desagradar você. Você entende? Como quando você
Além de você se prejudicar, você acaba prejudicando outros quando você não diz não, quando você quer agradar, quando você quer ser legal. Então, eu presto muita atenção nessas coisas, eu busco muito analisar várias coisas, principalmente sobre a minha vida. E a partir do momento que eu decidi que eu não vou agradar a ninguém, a não ser a mim mesmo, é claro que algumas vezes, gente, a gente tem que fazer concessões. A gente tem que servir algumas pessoas, servir o filho, servir uma... Mas assim, são momentos, não é uma coisa que você tem que se lascar para poder ajudar o outro. Se você tiver que se abandonar, se anular, se prejudicar para ajudar o outro, tá errado. Primeiro eu tenho que estar bem para poder ajudar o outro. Né? Isso é em qualquer situação, isso é em qualquer situação. Então, o que eu prezo hoje, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, como é que está a nossa mente, como é que está a nossa autoestima, a gente está se cuidando, a gente está bem mentalmente, a gente está fortalecida, a gente está se alimentando bem, está cuidando bem do nosso corpo, da nossa saúde, como é que tá? Antes do outro, como é que eu tô? Porque se eu não estiver forte, não adianta eu tentar levantar quem está caído, porque vai cair os dois, vai ser mais um no chão. Se eu não estiver mentalmente fortalecida, eu vou ser influenciada por qualquer ideia que vier, porque eu não tô forte. Sou fraca mentalmente. Sou influenciável mentalmente. Isso vai me prejudicar, vai me levar a fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não acredito. Só porque o outro está falando. Então, assim, vamos nos cuidar. Acho que a melhor coisa é olhar sempre pra gente, olhar sempre para o que a gente está fazendo, olhar sempre porque a gente precisa, olhar sempre se precisa. Será que eu preciso disso? Eu estou fazendo isso porque eu posso, porque eu acredito, ou estou fazendo isso porque alguém tá me olhando e eu quero agradar o outro? Porque alguém está falando e eu quero agradar o outro que está falando. Vale sempre fazer uma análise, vale sempre a gente... Não é ligar ao automático e vou... Não, calma. Faz uma pausa, respira, analisa, presta atenção onde você está indo, por que você está indo, para que você está indo. Pensa em você, se acolhe primeiro antes de acolher, tentar pelo menos acolher o outro. Se escuta antes de escutar o outro. Se proteja antes de proteger o outro. Se fortaleça antes de tentar levantar o outro. Se resolva antes de tentar resolver os problemas dos outros. Primeiro você. Nós não somos educadas a pensar primeiro na gente. Fomos ensinadas que é egoísta pensar na gente primeiro. Um dia meu ex falou uma coisa, que na hora eu achei um absurdo, mas depois eu entendi. Ele falou assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, puxa, que egoísta. Mas depois eu entendi. Falei assim, olha, quando eu não tenho condição de me ajudar e ajudar o outro, eu me ajudo primeiro. Antes de tentar ajudar o outro. E ficar precisando. Só porque eu quero agradar o outro. Eu quero dar uma de boazinha. Eu não tenho que ficar dando uma de boazinha para agradar ninguém. Se eu vou me prejudicar. Se eu não for me prejudicar, se não fizer falta para mim, eu vou ajudar o outro sim. Se eu puder dividir de uma forma que vai me ajudar e ajudar o outro, eu vou dividir. Mas se eu tiver que dividir e eu vou ficar na falta, só porque eu quero agradar o outro, então eu não vou dividir. Isso pode ser polêmico, pode soar como absurdo, pode soar como egoísta, pode... Mas é assim, gente. É assim que a gente precisa olhar para a vida da gente. Vamos conversar mais,
Eu adoro conversar, adoro trocar, adoro dar impressões, saber das impressões. Eu gosto de conversar com pessoas, gosto de saber de pessoas, da vivência, de experiência de outras pessoas. E eu vou seguir falando. Eu comecei isso aqui como um diário. Tenho um diário escrito e eu resolvi vir para cá para continuar fazendo esse diário, que são dos meus aprendizados, das minhas impressões, das minhas vivências, das minhas experiências. E eu acredito que o ser humano tem vivências e experiências parecidas e muitas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando, outras não, e é a vida que segue, tá bom? Um grande abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. E se cuidem, se acolham, tá bom? Beijo para vocês.